A paz do Senhor, galera! Sejam bem-vindos a mais um Start Jovem Podcast. Nós estamos aqui, pela primeira vez com a presença do Pedro. A paz do Senhor! E antes de nós apresentarmos os nossos convidados, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Matias Salgados E Love Cakes, da Edilene. Muito obrigado. Eles patrocinaram um lanche delícia para os nossos convidados. E já falando neles, vamos apresentar Pastor Kemuel e Missionária Thalita. Oi, gente, paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Bom estar aqui com vocês. E nós estamos aqui com esse casal maravilhoso para abordar o tema Desafios de um relacionamento cristão. E eu já quero começar com uma pergunta assim, para nós começarmos aqui essa conversa. Como era a vida de solteiro, assim, até vocês se conhecerem nessa trajetória? Como era a vida de solteiro e como foi para vocês esperar a pessoa certa? Interessante. Quem começa? Tá? Eu vou mudar de assunto, não? Gente, eu fiquei sério. 22 de julho de 2007. Foi o dia que os olhos dela mais brilharam. Foi nossa primeira conversa. Conversa bastante longa. Eu não vou dizer as coisas que ela me disse aqui. Ficou meio... Enfim. Ó, essa história tem duas versões. Nós conversamos bastante nesse dia. E por que eu citei essa data? Porque nós nos conhecemos em trabalho missionário. Era uma viagem missionária. Nós fomos para evangelizar. Eu realmente fui com interesse de evangelizar. A minha intenção era pregar a palavra. Sei. Eu já disse e repito, essa história tem duas versões. Fazendo essa pergunta pra gente, eu lembro como solteira, antes de conhecer o pastor Kemuel, eu tive alguns outros encontros, vamos dizer assim. Antes dele eu namorei outra pessoa, Só que eu vi que não era a vontade de Deus para minha vida. Eu claramente vi que não era a vontade de Deus para minha vida. Quando eu disse a Deus que a próxima pessoa, eu fiz esse propósito comigo e com Deus, que a próxima pessoa com a qual eu me relacionaria seria a pessoa que eu iria casar. Porque eu vi o quanto era desgastante você entrar em um relacionamento e aquele ciclo todo, você vê que não é a vontade de Deus. E você tem entrado sem ter perguntado se era a vontade de Deus, que é o que a gente vê muitos jovens fazerem hoje em dia. Eles são mais preocupados com a busca do prazer. Eles não estão preocupados se, como aquela pessoa, os objetivos de vida, os sonhos, eles não estão preocupados se vai ter futuro. Eles estão preocupados num prazer momentâneo. Então, quando você decide abrir mão da sua vontade e perguntar a Deus se aquela pessoa no qual você está se relacionando é a vontade de Deus, a tua perspectiva de vida para o futuro muda muito, Então, eu decidi que a próxima pessoa que eu me relacionaria seria a pessoa que eu iria casar. E eu pedi para Deus que quando essa pessoa chegasse, eu entendesse claramente que era ela. E isso aconteceu. No dia que eu conheci o Kemuel, eu tive plena convicção de que era ele. Eu disse para ele depois. Eu tive plena convicção. Não arrupiei, não ele, meu Deus, é ele. O Senhor é ele. Não teve esse auê todo, não. Mas eu tive convicção no meu coração de que era ele. Tanto é, mesmo assim, nós só namoramos 2 anos depois. Eu conheci o Kemuel em 2007, nós fomos namorar em 2009. Eu já tinha 18 anos. E de lá pra cá, nós estamos falando aí de 13 anos, por aí, Nós começamos a namorar, selamos o compromisso de continuar um com o outro em 13 de setembro de 2009, em uma outra viagem missionária.
É bem interessante a história da gente com esses trabalhos. Nós estávamos no lugar certo, na hora certa, servindo na obra e fomos para esses trabalhos, porque às vezes a pessoa pode pensar, foi para esse trabalho com interesse de... Mas não, a gente ia porque a gente amava. Na época, na igreja, tinham muitas essas viagens, né? Elas eram mensais, às vezes tinham 2 no meio, assim. Então a gente sempre participava. E aí entra um ponto muito importante, que às vezes eu vejo muitos jovens também, principalmente as moças, muito preocupadas em achar alguém. Quando a gente fica muito ansioso em achar alguém, é mais difícil achar esse alguém, né? Porque você está ocupado demais, gastando energia demais naquela ansiedade e, às vezes, isso cega os seus olhos. Outro ponto importante também é quando a gente vê as jovens, principalmente as jovens, eu vou falar das jovens porque, né, cada um me fala das jovens. Colocam muitos pontos. Não, eu quero que ele seja assim, eu quero que ele seja assado, que tenha isso, que seja assim, que já seja rico, que já seja, sabe, que tenha um carro, que tal. Colocam muitos pontos, assim. E às vezes esse rapaz, no auge dos 15, 18 anos, né, ele ainda não tem uma vida financeira equilibrada, não tem um trabalho, né, que dá para sustentar essa namorada, porque isso é um ponto importante também, meninas. Para namorar, você tem que ter maturidade espiritual, maturidade emocional e financeira. Uma namorada é cara. Realmente. Você levar para tomar um sorvete, quanto é que é um sorvete hoje em dia? É no peso. Então, para levar para jantar, então tudo isso é dinheiro. E às vezes os jovens querem namorar só por namorar. Eles não pensam numa perspectiva futura daquela pessoa, né? Alguns jovens ainda não entendem isso, né? Claro que é uma questão de maturidade. Mas para a mulher, se o jovem não está disposto a se esforçar, a pagar um lanche, para ela chega a seguinte mensagem: ele não me ama, ele não está disposto a cuidar de mim. Alguém que não paga um hambúrguer. Como ele estará disposto a cuidar de mim? E, embora os parâmetros da sociedade atual, né, o que é pregado hoje, leve isso para uma ideia de machismo, mas não é. Existe biblicamente, é claro que existe machismo e nós cristãos somos contra isso, obviamente, mas existe biblicamente um padrão para o homem, um padrão de busca, um padrão de ser futuramente sacerdote do lar, que está pronto para enfrentar os perigos da vida, proteger a esposa, proteger os filhos, proteger a família, pronto para colocar a família ao redor da mesa e semear as bênçãos das Escrituras, preparar os filhos para que sejam flechas a favor de Deus na terra. Tem uma função, a função de proteger, a função de edificadora da mulher é imprescindível, é indispensável. E isso começa a ser construído no momento de se conhecer, no relacionamento. Ou pelo menos deve ser percebido aí, né? Realmente, algo que a missionária Thalita falou é que muitas vezes as pessoas estabelecem certas metas para outras pessoas que elas... Exigências, né? Exigências. Metas que aquela pessoa tem que já tem que ter estabelecido na sua vida, de certa forma, assim dizendo, né? Então, mais ou menos, isso atrapalha muito o relacionamento de uma pessoa. Então, como que foi a construção do relacionamento de vocês? Muito interessante essa pergunta. Sim. Quando nós nos conhecemos, eu tinha uma lista Eu também tinha. de características indispensáveis para a mulher que seria minha esposa. E ela também tinha uma lista. Escrita, anotado mesmo, as características, não é só uma coisinha aleatória da mente, não. E... Aí, só te interrompendo, pegando o gancho aqui, isso foi importante para mim, porque quando eu identifiquei esses pontos nele, ficou claro. Porque, assim, quando a gente fala de uma lista, não é uma lista, tem que ser louro, alto. Não é esse tipo de lista, tá, meninas? É um cara que tenha compromisso com Deus,
que ele ame a Deus acima de tudo, até mesmo acima de mim, né? Então, porque vai haver momentos que ele vai ter que ser, tem que ser fiel a Deus, mesmo amando você. Então, assim, tinham certos parâmetros, vamos dizer assim, que eu precisava observar nele para entender que ele era a pessoa certa. Então, quando a gente começou a se relacionar, que eu identifiquei, eu tive certeza de que era ele. Porque se encaixava direitinho na lista, né? E a sua lista, pastor, como era? Agora eu não vou lembrar não, minha. E essa lista realmente foi compartilhada. Depois de muito tempo. Por falar em lista, eu vou falar uma outra coisa depois, onde até me lembrar, que é importante, muito importante para nós. Uma das coisas que tinha na minha lista, comprometimento com a obra. Uma mulher que tivesse compromisso com as coisas da casa de Deus. Com os projetos, com os eventos, com os cultos, e ela era envolvida de maneira intensa no Ministério de Crianças, envolvida no vocal. Todos os trabalhos ela estava presente, longe, perto, a pé, de carro, enfim. Era uma característica marcante na Thalita. Outra, estava lá na minha lista, isso foi uma conversinha depois, né? Estar disposta, eu já tinha convicção da minha missão, de estar entregue a Deus para viver em qualquer lugar, onde Ele me mandasse, onde Ele quisesse, independente das circunstâncias. Então isso foi um ponto crucial, indispensável. Estar comigo em qualquer lugar. Morávamos em São Luís, ela estudava na UFM, eu estudava na UEMA, enfim, tínhamos aí projetos que não envolvia sair da ilha, deixar nada disso, né? A nossa cabeça estava ali, mas eu tinha convicção do chamado. Não falava para ninguém, não conversava com ninguém, mas eu tinha convicção de que deveria estar disposto para estar em qualquer lugar. E é por isso que a Bíblia fala de submissão. Se eu estivesse com alguém que não estivesse disposta a compreender e a amar também essa missão, eu teria a missão tolhida, barrada ou prejudicada. E ela disse sim a isso. Fazia parte da lista e ela se encaixou nesses padrões, assim como eu, nos padrões que ela definiu. O importante é que sejam padrões bíblicos, né? Sim. Sim, com certeza. E depois, assim, que vocês começaram o relacionamento, qual foi, assim, a maior dificuldade dentro do relacionamento, sendo um relacionamento cristão? Posso começar? Eu era extremamente ciumenta. Como é que eu vou... Porque assim, deixa eu tentar explicar. Eu sou sanguínea. O sanguíneo, ele é intenso e ele é entregue. Ele não entra nas coisas pela metade. Ele entra de corpo, alma, espírito. Se ele tá numa coisa, ele tá. Se ele não tá, ele não tá. Então, assim, quando eu comecei a namorar o Kimuel, nós tínhamos um certo problema com as redondezas, sabe? Com as pessoas. Porque ele tinha uma fama, assim, sabe? Meu Deus, muito cobiçado, músico. Gente, quem é da igreja sabe. Filho de pastor, músico, homem bonito, estudado, bem educado, fala mansa. Era um super partido, né? Então a gente sempre passava por situações em que ele era, né? E eu não sabia controlar. Mas eu acho que foi tranquilo, gente, lá não matou ninguém. Então a gente tinha essas questões. Quando eu entendi que não importava os meus esforços, não importava o ciúme que eu tivesse, se não fosse a vontade de Deus, e se eu não aprendesse a amá-lo e passar por cima dessas coisas, a gente não seria um casal feliz. Quando eu entendi que o meu amor, o meu primeiro amor, é Deus, é servi-lo, é render, ser temente a Ele, essas outras coisas passam a ser
descartável na tua vida, porque você começa a entender que o teu foco não é ali, né? Aquele ciúme, porque ciúme é insegurança. Então, quando você começa a entender, a amar a Deus, a entender que ali você está com aquela pessoa porque é a vontade de Deus, isso te passa segurança. Então, essas coisas começam a se diluir, né? E com o passar do tempo também, você vai vendo o comportamento da pessoa, como a pessoa se comporta diante dessas situações, se ele te respeita, isso é muito importante, né? Nós passávamos por isso, mas eu sempre ouvia respeito da parte dele, então isso me mostrava segurança. Estar disposto a construir, né? Relacionamento é construção de confiança, Sim. construção através de atitudes de respeito, construção de carinho com respeito, construção de sonhos. Realmente é algo muito belo de se falar, de se ouvir, e sabe-se que realmente é um digníssimo casal. E dentro de tudo isso, como vimos, percebemos que a construção realmente de vocês no seu relacionamento foi algo realmente, de certa forma, muito firme. E depois de todo esse relacionamento, como que foi realmente a construção de vocês na fé, a base de vocês realmente que foi firmada nos nossos joelhos, assim, de certa forma, sendo dito. Como foi a nossa construção na fé, muito importante. E aí eu vou falar o que eu disse que falaria há pouco. Pedi para você me lembrar e acabou dando certo. Nós fizemos, na verdade, né? Tomei a iniciativa. Nós estabelecemos, foram 7 propósitos no relacionamento. E desses 7 propósitos, nós iniciamos com jejum e oração. Juntos, um com o outro e um pelo outro, né? Ela jejuava da casa dela, eu jejuava lá de casa. A gente já estava bem magrinho, tipo, quase que a gente some mais do que certo. Deve ser feito com cuidado, né? Da forma certa. Pelo amor de Deus, não vamos dizer que seguiram o exemplo do pastor que manda. Tem muita gente que está desesperada para casar, né? E entra no jejum aí sem fim. Enfim, alguns dos propósitos, lembra? Lembra de algum deles? Eu sou péssima de memória. Nós orávamos pelos estudos, para que Deus abençoasse os nossos estudos. Uma das palavras era futuro, entregar o futuro nas mãos de Deus. Outro dos propósitos era financeiramente, para que o Senhor abençoasse as nossas finanças, cuidasse de nós. Outro era casamento, que Deus cuidasse, que era um sonho, era um propósito, enfim, estava distante ainda, que o Senhor abrisse as portas e cuidasse. Outro propósito era amor, tinha essa palavra. Amor é uma construção, amor é algo inexplicável, é algo de Deus, mas precisa ser cultivado todos os dias, senão morre. Deus nos desse graça e sabedoria para fazer isso. Nos desse amor um pelo outro. Paciência, né? Muita paciência. Mais paciência. E multiplicar-se. A paciência. Paciência era algo realmente necessário. Precisa, gente. Precisa. Mas tá aí uma dica que a gente pode deixar aqui salvo nesse podcast. Façam listas. Dá certo. Se for com oração, entregando nas mãos de Deus, dá certo. Porque às vezes a gente precisa saber pedir. Às vezes a gente fica, Senhor, manda alguém. Senhor, manda alguém. Mas você não diz para Deus. Lembrei dos outros 2. Um era ministérios. Sim. Nós jejuávamos pela questão do trabalho que era desenvolvido na igreja. Enfim, para que aquilo para o qual Deus nos chamou, né? Para que a gente pudesse desenvolver um trabalho de forma excelente, com cuidado, com presteza, com amor, com dedicação. E isso depende totalmente de Deus. Nós nos esforçamos, nós fazemos o que podemos,
mas é o Senhor quem abençoa, Sim. quem cuida dessa questão do ministério na igreja, aquilo que exercemos para Deus, na congregação. E depois de uma pequenina interrupção, porque o Real amor e a gente obedece, né, gente? Nós estamos aqui com essa presença ilustre do Real. Então, voltando ao assunto, né? Você estava falando dos 7 propósitos, né? O senhor ia falar dos 6. Família era um dos propósitos de oração e jejum. Praticamos isso por um bom tempo e foi uma bênção. E até hoje desfrutamos de bênçãos que vêm desse período. É claro que continuamos orando. E para não ficar só em minhas palavras, isso aqui o Reuel, né? Verdade. Que é uma promessa de Deus para nossas vidas, que é uma bênção para nós. Família. Família é um projeto de Deus. A construção do relacionamento tem esse objetivo, que é a construção da família. Se começamos de maneira sólida, baseados na palavra de Deus, seguindo os padrões de Cristo, os padrões de Deus, que é o autor dessa instituição, a instituição da família, que antecede a instituição chamada igreja. Se temos famílias sólidas, se temos famílias em harmonia, em amor, isso transborda no convívio dentro da igreja, né? Dentro da congregação. Se temos famílias em desarmonia, falta de amor, falta de um bom relacionamento, isso reflete na igreja. E por isso a importância de estarmos conversando aqui sobre esse assunto, de direcionar os jovens, os adolescentes a buscarem em Deus, a buscarem na palavra os padrões, o caminho para a construção de uma família feliz em Cristo. Jesus. A gente falou, né? Perguntei sobre o relacionamento, né? Com o namoro. E agora eu queria saber sobre o casamento, né? Quando vocês passaram dessa etapa aí do namoro e noivado e para o casamento. Como foi para vocês entrarem ali, digamos assim, nesse mundo, né? Totalmente novo, que é a vida de marido e mulher. Eu vou falar a minha experiência, né? A gente está numa sociedade, as meninas são muito incentivadas a ver essa questão do casamento como um conto de fadas. A gente sabe que conto de fadas não existe, né? Então é muito romantizado isso, né? Não que não deva haver romance no casamento, no namoro, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acredito que a gente precisa entender que casar não deve ser feito pelo romantismo. É uma decisão muito séria, uma decisão que você está unindo duas famílias completamente diferentes, duas pessoas que foram criadas completamente diferentes, em ambientes diferentes, com situações diferentes, como é que eu posso dizer, escolas até diferentes, enfim, um ciclo de vida totalmente diferente um do outro. Então você junta essas duas pessoas numa casa, né? Por mais que você tenha namorado muitos anos, mas toda vez que vocês brigavam, eu tô falando isso o casal, né? Toda vez que brigavam, que se desentendia, cada um vai para sua casa. No casamento não, você vai ter que ficar, vai ter que resolver aquilo ali, se quiser continuar junto. Então, eu acredito que eu fui para dentro do casamento com uma visão muito romântica. E aí entra o papel muito importante do esposo, no caso, o meu esposo. Ao longo dos anos, que o Emanuel sempre me ajudou muito a desconstruir isso. Isso foi muito importante eu aprender ao longo dos anos. Porque eu tinha uma imagem muito romântica das coisas. Então, quando você vai muito com essa imagem muito cheia de borboletinhas e coraçõezinhos cortados, essa coisa toda, você não aguenta as pancadas que a vida vai dando. Porque você está muito na emoção, e você não leva as coisas na razão, né? Tem certas situações que tem que ter
controle, sabedoria para resolver. Então, é uma dica que eu dou. Porque eu vejo muitas jovens, hoje em dia, que querem caras galanteadores, né? Elas não estão dando valor àquele que fala a verdade, àquele que respeita, àquele que trata ela com carinho, com respeito, que honra os pais dela. Não, ela prefere aquele que toda semana traz um buquê de flores, uma caixa de chocolate, mas que numa situação de desajuste, numa briga, num desentendimento, ele grita em cima dela, né? Então, a gente vê muito isso. Tá dando mais valor pro romântico e não tá dando valor pros princípios. A gente precisa entender que um homem, um sacerdote do lar, a moça que está buscando alguém para casar, ela precisa ver essas qualidades nele. Isso é muito importante. É muito importante a moça ir para dentro de um casamento entendendo que vão haver as estações, né? Primavera, uma maravilha. O começo do casamento é sempre uma maravilha. Outono, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então, vai haver o inverno também. Então, se você for com essa ideia muito romântica, quando chegar esses momentos de dificuldade, você vai ter muita dificuldade para enfrentar. É aí que muitos casais acabam se separando, porque acham que o casamento é para ser o tempo todo feliz. E não, casamento é para a gente servir ao outro, né? Um vai servir ao outro, né? Então, se a gente fica o tempo todo, não, eu vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para fazer o outro feliz. Então, a gente vê isso, eu vejo muito isso na atualidade. As moças estão muito preocupadas em ser feliz. Elas não estão preocupadas em achar alguém para casar e fazer essa pessoa feliz. Realmente, sobre isso, já que nós temos realmente as nossas metas já estabelecidas, né, sobre isso, agora a gente realmente pode se dirigir a falar sobre a geração atual e muitos do que realmente sofrem com essa real romantização do relacionamento. Conto de fadas. Sim. É algo que realmente se torna uma coisa totalmente abstrata à vida Impossível, real. não existe esse casal perfeito. Nunca. Não briga nunca. Não existe. Realmente. Então, sobre isso, realmente, eu queria saber realmente a opinião de vocês sobre os dias atuais, né, a nossa atual geração e tudo isso que está acontecendo sobre os relacionamentos atuais. A opinião de vocês sobre muitas vezes esses relacionamentos atuais de muitos jovens, muitas vezes serem dirigidos ao lado errado. Algo que é normalmente muito ligado somente ao prazer. Sim. Da vida das outras pessoas. Pós-modernidade, né? Prega a liquidez dos relacionamentos. Tudo é muito fluido, tudo é muito o que eu quero agora. Nada é absoluto, nada é fundamentado em padrões rígidos. E nós temos que ir de encontro a isso, porque nós temos uma verdade absoluta que é a palavra. Não é uma questão de desse jeito tá bom para mim, eu me sinto feliz assim, é o que eu quero, então não importa o resto. Esse é o caminho da infelicidade. Porque quem nos fez foi Deus. E Ele sabe o que nos preenche, o que nos faz feliz. E os padrões estão aqui, estão na Bíblia Sagrada. Não tem outro caminho. Eu diria isso. É viver na contramão desses padrões da pós-modernidade, na contramão dessa liquidez que é pregada, na contramão desse relativismo. Tem padrões absolutos na Bíblia Sagrada. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Infelizmente, e esse momento é muito importante, porque é intensa, é muito grande a quantidade de jovens, de adolescentes, entrando por esse caminho de que importa é o que eu quero. E pior, às vezes até influenciados por uma pregação hedonista, como a Thalita falou, o que importa é o prazer, o
que importa é eu me sentir bem, o que importa é eu sentir regozijo, vão por esse caminho e se esquecem de que eu vou voltar ao que a Thalita falou. Eu costumo falar isso, eu não sei se dá para ver por ali, mas essa é a imagem de um ipê seco. Bota ele um pouquinho mais pertinho, velho. Põe na edição. Coloca isso. Um ipê seco. Não dá para acreditar, sem conhecer o processo, de que ele vai voltar a ser lindo, florido. Só que a sociedade prega que o alvo é só aquele florido o tempo todo. Tem altos e baixos. Altos e baixos. E a Bíblia mostra o padrão para ser vitorioso em todas as circunstâncias. Nos momentos de sequidão e nos momentos em que tudo está florido, muito belo. E saindo um pouquinho do assunto, o que vocês têm a falar sobre os jovens que pretendem ou não se importam ou já estão em um relacionamento com um jugo desigual? Isso infelizmente, hoje em dia, tem muitos jovens na igreja, né, com relacionamento com um jugo desigual e pensam, né, que o jugo desigual é só com pessoas do mundo, né? Não. E às vezes o jugo desigual é uma igreja vizinha, ou então até ali dentro, próprio dentro da igreja mesmo, porque a Bíblia nos alerta sobre isso. Que vocês têm. E julgo desigual, ele vai bem além. Às vezes a pessoa pensa, é só denominação diferente, ou ele não é da igreja, eu sou evangélica. Não. Se você tem chamada missionária e ele não, é julgo desigual. Alguém vai ter que ceder para o outro, né? Se porventura vierem a continuar juntos. E aí tem N exemplos, né? Nessa questão, eu vejo assim, eu estou disposta a ir com essa pessoa, eu estou disposta a pagar o preço, porque às vezes a gente vê a pessoa, não, uma hora ele vem para a igreja, uma hora ele aceita Jesus. Isso não existe, gente. Como é que você vai começar um relacionamento com uma pessoa que nem conhece o Jesus que você serve, né? A gente sabe que há exceções, né? Nós temos casos de pessoas que aceitaram Jesus e continuaram, e são grandes casais, assim, exemplo, né? De sucesso nesse aspecto, mas isso aí é uma exceção. A regra é que geralmente não dá certo, né? É mais fácil essa pessoa que está fora te puxar para fora do que você que está dentro puxar essa pessoa para dentro, né? Então, é melhor repensar, saber o que é prioridade para você, se aquilo que a palavra de Deus diz é prioridade para você, se... Eu vejo assim, né? Tem que ter cautela com esse tipo de decisão, porque a chance de dar errado é muito grande. Pela questão dos padrões, né? A gente recorre a isso novamente. O padrão de relacionamento de quem não é cristão é o padrão da libertinagem. Pode tudo aquilo que me faz feliz e que o outro aceita. Biblicamente, não. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Essa é a mensagem da sabedoria, que nos direciona ao caminho da felicidade. Por exemplo, o momento do relacionamento sexual. Para a Bíblia, é no casamento e não para o mundo. É quando você quiser, com quem você quiser, aonde você quiser. Ou seja, é o prazer que importa. É uma caminhada que direciona as pessoas cada vez para um egoísmo mais profundo. Egoísmo. Não importa o bem do outro. E
a construção da felicidade é isso. A felicidade a dois, né? Doar-se pelo outro. Abrir mão de si para que ele se sinta bem. Não é anular-se cegamente, não. A gente tem que se amar, se cuidar, buscar o crescimento espiritual, financeiro, intelectual, buscar construir uma mente sadia, mas sempre cuidar do outro. Viver em função da família, viver em função da esposa, do esposo. Ter uma consciência de que é uma construção diária. Um relacionamento sólido, feliz. Parte da consciência de uma construção diária no cuidado, né? Que tem a ver com o cuidado do outro. Cuidar do outro. Pois bem, realmente vemos que nos dias atuais é realmente raro encontrar um casal como vocês hoje em dia, né? Outra coisa realmente que é muito importante é sobre o amor recíproco para todas as pessoas, igual vocês estabeleceram as suas 7 metas. E que, como vocês realmente foram um casal muito firme e construído na fé, eu queria perguntar para vocês que, dentro de tudo isso que realmente vemos no século XXI, nesse tempo de pós-modernidade, em que os nossos jovens estão cada vez mais caminhando para o abismo, né? Realmente é algo que está acontecendo muito, que é muito triste para a nossa sociedade. Eu queria saber se realmente ainda é possível construir um relacionamento tão firme na fé. Sim, é possível, porque se a gente disser que não é possível, a gente está rasgando a Bíblia, né? Sim, é possível, sim. Basta ter a escolha. A gente tem liberdade para escolher se a gente quer seguir o padrão bíblico ou se a gente quer seguir o padrão do mundo. Então, eu acredito que se nós ainda tivermos alegria, se ainda tivermos comprometimento para passar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos passando a nossa experiência como exemplo de que deu certo, porque nós seguimos um padrão bíblico, né? E a gente vê que tudo que Deus promete, as promessas que Ele tem na Bíblia para os filhos dele, são promessas reais e elas se cumprem, né? Ainda que elas não se cumpram aqui na Terra, mas elas vão se cumprir na eternidade. Então, não há como a gente dizer que a gente não serve um Deus fiel. Ele é fiel e justo. Então, eu acredito que sim, é possível, mesmo com todos os ataques que Satanás faz contra os jovens. Porque ele sabe que a mente do jovem é uma mente que facilmente se distrai, né? Então, mas se esse jovem tem como fonte de sabedoria, como fonte, como alimento diário, a palavra de Deus, eu tenho certeza que esse jovem, ainda que ele tenha dúvidas ou que ele tente a balançar, mas ele vai lembrar da palavra e ele vai voltar e vai tomar decisões certas. Então eu creio que sim, o jovem que escolhe seguir o padrão bíblico, não tem como ele não ter sucesso. E propôs Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Para nós, sempre será oferecido para os jovens, para os que querem seguir a Cristo, atrações, iguarias, né? Essa figura da iguaria, aquilo que te chama a atenção do teu paladar, aquilo que atrai a tua mente, aquilo que parece belo, que chama atenção, que te chama atenção e parece que, a princípio, se apresenta como uma grande vantagem. Só que os padrões que você tem no coração e na mente, que são os bíblicos, dizem não. Deus tem coisa melhor para ti. Deus tem planos extraordinários para a tua vida. Olha para essas iguarias, percebe? São atraentes, são. Agora, abre os olhos espirituais para o que eu tenho para ti. O que Deus tem para nós é felicidade. E é a verdadeira felicidade. Não é essa coisa plástica, descartável, que o mundo oferece, que o sistema oferece, que o sistema pós-moderno oferece. Isso.
eu agradeço a Deus por ser exemplo de que isso é verdade. Eu e a minha esposa precisamos continuar firmes nessa construção, que é uma construção diária, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e para a glória de Deus somos exemplo de que os padrões perfeitos, o que dá certo é o que Deus disse, não é o que o mundo diz, não é o que a ciência diz, não é que ignoramos o conhecimento científico, não é que ignoramos, até porque o verdadeiro conhecimento vem de Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. Foi Ele que nos deu a inteligência para produzir conhecimento, embora muitos usem isso para se colocar em oposição ao próprio Deus. Mas enfim, essa é a palavra que eu quero deixar em relação à pergunta. É possível sim. E esse é o caminho da felicidade. Seremos impelidos, empurrados, assim, impactados. Chamam a gente de besta, né? Esse é um otário, não quer curtir. Tá jogando a vida fora. Perdendo tempo. Zombam mesmo, sabe? E fazem a gente, assim, querem colocar a gente numa condição de idiota. Só que a gente olha para o que Deus tem para... Pode observar na história. Não existe um jovem, ou uma só jovem, que abraçou esses padrões, os padrões da Bíblia, que seguiu esses princípios, que lá na frente se tornou alguém infeliz. Isso é impossível. Por isso a resposta é sim. É possível ser fiel a Deus no relacionamento, no casamento, na construção da família, no século XXI. É possível, e digo mais, não só é possível, como é necessário. Nós somos os representantes de Jesus neste período, nessa terra, no hoje, agora. A gente quer chamar de igreja. Criança, adolescente, jovem, senhor. Então, isso significa exalar no mundo, na sociedade, em casa, no trabalho, onde estudamos, na rua, um caráter de Cristo. Transparecer o caráter de Cristo. Fidelidade, amor, comunhão com Deus, paz com os outros, no que depender de nós. O que não significa paz, né, com aquilo que o mundo prega, em relação àquilo que a Bíblia diz, não, guerra mesmo, eu não aceito. Pode zombar de mim, mas a Bíblia diz que é o contrário, eu vou por aqui. E é isso, assim dá certo. Nós estamos chegando ao fim de mais um dos nossos podcasts, mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado, né, para os jovens que estão nos assistindo, um recado final sobre o tema que nós conversamos aqui hoje. Bom, o que eu posso dizer para você que está esperando em Deus é que você espere com paciência, que você espere ocupado, que você não faça essa espera de uma forma ansiosa, que você mantenha a sua cabeça ocupada estudando, trabalhando, sonhando, que você conquiste seus objetivos, que você viva essa vida de solteiro em plenitude, que você seja um solteiro feliz, não que você seja um solteiro ansioso para casar. Para que você seja um cônjuge feliz, para fazer alguém feliz, você precisa ser feliz em plenitude, ser um solteiro feliz. Então tenha calma, Deus tem o melhor para você, a gente já falou sobre isso aqui. Deus tem o melhor futuro para você, basta você crer que Ele é o provedor. E outra coisa, às vezes a gente se preocupa muito com o futuro. O que nos basta no presente é ter Deus. Deus basta. Deus basta. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós
basta. O que vem além disso é tudo pela misericórdia de Deus, são bênçãos de Deus. Nós somos gratos por isso. Então, a minha mensagem para você que está nos assistindo tenha calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Muita coisa para falar, né, sobre esse assunto. Eu quero agradecer por essa conversa descontraída, agradecer, parabenizar a juventude, a equipe de mídia, por esse trabalho excelente. E pros garotos aí, rapaz, vai lá, meu irmão. Ó, te arruma, te perfuma. Ó, uma dica. Faça boas leituras pros garotos e pras garotas. Principalmente pros rapazes, sobretudo a Bíblia. Para ter um bom diálogo. Rapaz, garoto, teu poder, ó, tá aqui, ó. Fala bem. Sejam agradáveis as palavras da tua boca. Aí você vai poder manter a garota cativa todos os dias. Uma boa dica, pega essa aí. Uma dica para as garotas, pode dizer. Uma dica que eu posso deixar para as meninas, além do que eu já falei aqui, né, sobre paciência. Se arrume bem. Já fui interrompido. Não, sim. Além disso, né, de ter essa boa modéstia, assim, uma moça modéstia, que tenha modéstia, né, no vestir, no falar, mas eu creio que a gente precisa ter cuidado também com o que a gente fala. Às vezes a gente fala demais, né? Isso é uma característica feminina, posso dizer assim. Né? A gente gosta de falar, né? De expor os nossos pensamentos. Mas às vezes você precisa escutar. Num diálogo com o rapaz, você precisa escutar o que ele tem a dizer. E não ficar o tempo todo falando. Precisa haver diálogo, né? Você precisa escutar. Então, quando acontecer uma boa oportunidade de você conhecer alguém legal, deixa ele falar também, tá bom? É isso. Muito obrigada. E chega junto, desculpa. Deixa de moleza. Fica à vontade. Então, eu quero agradecer a vocês por ter aceitado ter essa conversa conosco. E é isso. Esse foi mais um dos nossos podcasts. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Até a próxima. Até a próxima.